Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais alguns assuntos que interessam muito as pessoas que gostam de saúde, para as pessoas que estudam sobre saúde, ou seja, para você que é terapeuta, para você que é profissional da saúde, para você que se interessa pelo tema saúde. Não importa se você é um profissional ou se você é leigo. O que importa é que você está aqui e deseja saber um pouco mais, ter mais curiosidade sobre como lidar com as patologias, as causas primárias dos sintomas. Então, todos sejam sempre muito bem-vindos aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante interessante e bastante até divertido. Isso porque nós vamos falar de crianças, né? Quais são os sintomas que as crianças apresentam, mas principalmente o que precisamos oferecer para elas de forma até preventiva, se não dizer até evolutiva, nos primeiros anos da vida dela, ou seja, do 0 a 7 anos de idade. O que essas crianças precisam ter contato para que seu organismo, biologicamente falando, não tenha fragilidades para desenvolver doenças? Como é que nós podemos fortalecer de alguma maneira o seu sistema imunológico ou aquilo que ela precisa a nível de desenvolvimento a ponto do seu organismo não precisar de estratégias, que são as doenças, que são os sintomas. E quando nós falamos de crianças de 0 a 7 anos de idade, nós vamos lembrar muito de alergias, nós vamos lembrar de doenças respiratórias, não é? Então, doenças respiratórias, as mais comuns, né? Desde gripe, até algumas que são um pouco mais graves, né? No sentido de trazer cuidados para as crianças. Então, asma, bronquite, bronquiectasia, bronquiolite. Então, são patologias que muitas vezes acometem as crianças e que são associadas apenas a mudanças climáticas, apenas ao contato com outras crianças lá na fase escolar. Né? É muito comum quando as crianças voltam de férias, e isso está aproximando já nas próximas semanas, enfim tal. Tem lugares que já recomeçam agora essa semana, outros lugares na semana que vem, mas é muito comum a criança, de repente, ter uma virose, ter alguns comprometimentos a nível de vias aéreas altas, então nariz escorrendo, uma gripezinha, coisas desse tipo. E aí também vamos escutar que, olha, o contato com crianças porque ficou muito em casa ou porque ficou mais fora um tempo e agora nós temos esse cenário. O contato com outras crianças traz vírus, bactérias, enfim, contato com outros micro-organismos também. Mas será que tudo é culpa do micro-organismo? Então nós precisamos observar esse cenário, esse contexto que a criança está inserida ali, né? Nesse sentido da história dela mesma. Né? Então, dentro da história dela, o que é que está acontecendo ali? Então, 0 a 7 anos, a criança ela é uma verdadeira esponja. Isso significa que tudo que está acontecendo ao redor, ela tem ali um nível de absorção gigantesco, seja de informações, seja de sentimentos, porque ela tem necessidades. Né? Ela tem necessidade de tudo aquilo que é muito evolutivo. Né? Primeiramente, ali, ela precisa de sobrevivência, mas ela tem as necessidades. Então, são os contatos, são os territórios, são todos esses elementos que estão presentes na casa dela. Né? Como que é o clima ali referente à família, como que é o clima referente à vida social dessa criança, como que os pais lidam com ela, como é que os pais lidam entre si dentro do ambiente familiar. Tudo isso são questões que vão ter influência direta na saúde da criança. Então, uma criança que de repente já nasce com quadros de alergia, seja alergia do sistema respiratório, sejam alergias relacionadas à pele mesmo, né? Ou mesmo alergias alimentares, come isso ou come aquilo, às vezes até alergia, até o próprio leite, né? Então, intolerância à lactose. Tudo isso tem a ver com
4 tipos de sentimentos fundamentais. E eu digo fundamentais porque são 4 tipos de sentimentos que vão ter influência para uma vida inteira, não somente de 0 a 7 anos. Mas 0 a 7 anos é o primeiro contato com todo o cenário que essa criança está inserida, mas também um contato com as emoções e sentimentos gerados a partir dessas experiências. Quais são esses 4 sentimentos? Sentimento de vitalidade, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência dessa criança, para que essa criança viva, né? Então, sobreviver estão relacionados à alimentação, ao descanso, ao aconchego, no sentido de sentir-se protegido, não é? de um colinho, digamos assim. Vitalidade. Qual outro sentimento? Sentimento de pertencimento, não é? De estar em contato com aquilo que faz sentido, de estar em contato. Então, quando a mãe vai amamentar o bebê, estar ali no colinho, é o contato físico, é o contato do olhar, é o contato desse momento. Eu estou dando um exemplo da amamentação, mas é o contato com a casa, que é território, né, para a criança também, que nos primeiros meses de vida isso ainda é muito indefinido, porém, depois vai se tornando muito familiar para ela, meu quartinho, minha cama, minhas coisas, os brinquedos, né? Aquela coisa é minha, é meu, não é? Quais outros sentimentos? Sentimentos de proteção muito forte. Esse sentimento de proteção vem da estrutura familiar mesmo, né? Do pai, da mãe, sentir-se protegido. Quem é o protetor? Quem é a figura protetora para essa criança? Então, existe esse cenário que precisa ser cultivado. Um elemento protetor, uma figura protetora. A criança tem que se sentir protegida dentro de um ambiente. É aquela situação, trovejou, a criança corre para os braços ou do pai ou da mãe, mas busca segurança, né? Proteção. Fez um barulho, estourou uma bombinha de São João, alguma coisa assim. A criança ela corre para onde ela se sente protegida, para os braços de alguém que ela se sente protegida. Qual outro sentimento, Adair? Porque você falou 4, vitalidade, proteção, o contato, né? A conexão ali, o pertencimento. Qual é o outro? Aí nós vamos falar também de valorização. Essa criança ser ouvida, essa criança ser notada, essa criança sentir que ela tem valor ali dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura social também, por exemplo, na escola, né? A escola é o ambiente social da criança, ou pelo menos o primeiro ambiente social da criança. Então nós devemos cuidar para que em todo o crescimento de 0 a 7 anos, que sai desde o engatinhar da criança, de uma maneira incrível, com 7 anos, estar correndo, praticando esportes e articulando palavras, frases e raciocínios. Né? Se a gente pensar nesse processo evolutivo de 0 a 7, é incrível. Realmente dá para a gente imaginar uma criança crescendo na frente dos nossos olhos ali. 0 a 7 é fantástico. É fantástico. É algo que acontece de uma maneira muito, mas muito rápida. Uma velocidade de crescimento e evolução. Né? Um bebezinho que mal consegue articular a cabecinha para virar de um lado para o outro e com 7 anos de idade, às vezes está se destacando, inclusive, em um determinado esporte. Muitos esportes, as crianças começam com 4, 5 anos de idade. Aos 7 já executam muito bem determinados esportes. Então, olha só, ou no mínimo, não faz esporte não, mas corre bem, salta bem, tem coordenação motora, né? Talvez não refinada, mas tem uma coordenação motora de correr, saltar, enfim. Crescimento nessa fase. Então, é muito bacana também sabermos desses sentimentos que devem ser olhados para serem conduzidos de forma adequada. Senão, o que acontece? Essa criança pode ter choques e não saber lidar com esses choques. Ou qualquer situação ter o significado de choque. Então é muito importante que a gente consiga olhar, entender as atitudes dessa criança. Mas acima de tudo também, antes de tudo, na verdade,
saber o que é uma prevenção. Então, 0 a 7 anos, eu informo para vocês, através de estudos, experiências clínicas, experiência como pai, o que nós precisamos oferecer para essa criança? Uma mensagem que diz: o mundo é bom. Essa é a frase que tem que estar em todos os ambientes da casa. Essa é a mensagem que você sai de casa com essa frase para ser levado a qualquer lugar. O mundo é bom. O que significa isso? Significa que não importa o que esteja acontecendo, no final do dia, todos foram felizes para sempre. Isso é bom. Não importa se aconteceram imprevistos. Não importa se o sorvete caiu no chão, se o parque estava fechado. Não importa. Mas é preciso ter criatividade, ter sabedoria para conduzir essa situação para que no final do dia esse sentimento de que todos foram felizes para sempre. Por que todos foram felizes para sempre? Porque nós estamos falando da vida dessa criança ser conduzida como um conto de fadas. Nossa, Dailton, mas no mundo de hoje nós temos que levar as crianças para a realidade. Pois é, vai ter um momento da vida dela, a fase de vida dela, para levarmos ela para uma realidade. Uma realidade que ela já estará madura o suficiente para receber essa realidade. Imagine só os pais, os professores, a própria sociedade levando para uma criança, vamos colocar aí de 5 anos de idade, do quanto existem coisas ruins no mundo, digamos assim. Pessoas malvadas, pessoas que matam os outros por conta de ganância, pessoas que machucam outras pessoas para pegar um celular, pessoas que são espancadas, pessoas que são sequestradas, pessoas que... Imagine a gente levar esse tipo de realidade. Mas é o mundo real. Sim, é o mundo real, mas ela não está pronta para viver isso, para receber esse tipo de notícia. Por isso que vale muito a pena nessa fase 0 a 7 anos, principalmente, cultivarmos os ritmos da vida. Né? O que acontece nos ritmos da vida? As celebrações boas. No Natal, né? Que acontece uma vez por ano e a gente fica esperando essa data. E a história do Papai Noel. Cultivar as fantasias. Por que é importante cultivar uma fantasia? Porque isso dá base para que nós, um dia, quando formos adultos, possamos acreditar em algo. Acreditar em algo. Acreditar no sentimento bom. Acreditar naquilo que a gente não sabe exatamente se existe ou não, mas que a gente vê acontecer. O coelhinho da Páscoa, o Papai Noel. São elementos que trazem para a história da criança de que é possível imaginar, acreditar. Por isso que é tão importante também que as crianças, mesmo que porventura tenham contatos com telas, televisão, tablet, celular, não fiquem em volta disso. Porque elas não precisam usar a imaginação. A tela traz tudo pronto. A tela traz a figura, o som, o movimento. Traz tudo, só não traz o cheiro. Por enquanto, não é? Só não traz o cheiro. Mas quando a gente pega um livro, um livrinho de criança, e lê para ela na hora de dormir, o que nós estamos colocando ali? Nós estamos colocando ela para utilizar o seu processo de desenvolvimento imaginativo. Então a gente vai narrando uma historinha e ela tem que pensar no personagem. Por mais que a gente descreva, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, uma garotinha vestida com uma roupinha vermelha, com uma cestinha na mão, caminhando pela floresta. Então a criança, conforme a gente vai narrando a história, ela vai imaginando, ela vai criando na mente dela como seria a Chapeuzinho Vermelho, como seria o Lobo Mau. Então, quando nós oferecemos a tela, ela não precisa imaginar, ela vê o Chapeuzinho Vermelho e às vezes até quando ela quase está imaginando como seria a figura da Chapeuzinho Vermelho, aparece na tela a figura que às vezes até um pouco diferente do que ela imaginou.
Às vezes ela imaginou que o Chapeuzinho Vermelho usava capuz, às vezes não. Às vezes ela imaginou que o Chapeuzinho Vermelho se parecia com a amiguinha dela. Às vezes ela pensou que a Chapeuzinho Vermelho usava sapatinho e, na verdade, no desenho ela está descalça. Ou, sabe, coisas assim. Então, a tela acaba roubando o processo criativo, imaginativo, de criar a própria imaginação. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de desenvolvimento neurológico, cognição, entendimento, planejamento, idealização, tudo isso. E aí nós temos problemas, dificuldades, pelo menos lá no futuro. Em determinadas profissões, aí não consigo ter criatividade, não consigo imaginar, não consigo criar algo. Eu tenho que seguir sempre um protocolo, sempre um mesmo roteiro, porque eu tenho dificuldades nesse processo. Recebeu tudo pronto, uma imagem pronta, um som pronto, cores prontas, tudo. Ela não teve que fechar os olhos e ir imaginando, que é tão gostoso, não é? Ir imaginando como é que a história se desenrolava. Então, é muito importante histórias infantis, não somente pelo contexto, pela questão que a historinha traz como mensagem final do Felizes para Sempre, mas sim também o processo imaginativo. Não é simplesmente oferecer um conto de fadas na tela do celular, mas sim oferecer uma conexão. Lembra que eu falei dos 4 sentimentos? Vitalidade, proteção, valorização e a conexão, que é esse estado de pertencimento. Então, no dia a dia dessa criança, de 0 a 7 anos, e lógico, depois disso inserido, é importante que os pais alimentem isso sempre, porém vão entrar novos elementos depois de 7 a 14, 14 a 21 e daí por diante. Mas esse alicerce de experienciar sentimentos que são inéditos para a criança, porque afinal ela nasceu, trazer experiências, mas experiências prazerosas, para que ela possa saber o que é aquilo e queira repetir e não tenha problema em lidar com determinadas emoções. Senão muitas vezes tem adultos que não conseguem lidar com uma frustração, adolescentes que não conseguem lidar com frustrações e acabam fazendo coisas que não deviam. Então, casais que não conseguem lidar com uma frustração de um término e o outro vai lá e acaba cometendo até crimes, porque não tem o alicerce desses quatro sentimentos trabalhados de forma adequada. Então, por isso que eu digo de forma preventiva, quando a gente trabalha isso, é preciso realmente usar a criatividade. De que forma que eu ofereço para o meu filho? De que forma que eu ofereço a nível terapêutico, se é um pacientinho? De que forma que eu ofereço dentro do ambiente escolar? Isso tudo é um desafio. Sim, é um desafio. Eu e o Adalton até fizemos um e-book. Se alguém desejar, enfim, nos chame aqui no direct que a gente orienta como que você pode adquirir esse e-book. Mas nós falamos sobre esses sentimentos, sobre as práticas, que a teoria é uma coisa, a prática é outra, mas quais são as práticas que eu posso realizar de uma forma, digamos, tranquila. Eu não preciso levar meu filho na Disney para que ele tenha contato com emoções bem explícitas. Eu posso ter isso no quintal da minha casa. Eu posso ter isso na garagem da minha casa. Eu posso ter isso em cima da minha cama com a criançada ali, brincando com ela. Mas não é qualquer brincadeira. É uma brincadeira ou uma atividade direcionada para entrar em contato com esses sentimentos, para que sejam experiências que realmente levem essa mensagem de que o mundo é bom. Então, são práticas direcionadas. Eu e o Adalto, nós escrevemos um e-book que são as práticas que levam o dia a dia. Dá para você orientar um pai, uma mãe que esteja levando uma criança com dificuldades, sejam dificuldades físicas, emocionais ou comportamentais, manifestações de sintomas, né? Meu filho está
apresentando isso, aquilo, seja qual for o diagnóstico, você colocando um direcionamento nas suas atividades dentro de casa, no direcionamento nas atividades dessa criança, na vida social dela, são atividades simples. Isso pode ser preventivo, isso pode ser terapêutico também, tá? Quando já existe alguma coisa ali direcionando para um diagnóstico, por exemplo. Então, é um convite. E, na verdade, essa live, o intuito não foi de apresentar esse e-book, né? Na verdade, eu me lembrei dele aqui. Mas é realmente trazer para quem anotou, tá? Ou depois reveja lá no Rios essa live. Mas olha que interessante, 4 sentimentos para serem colocados em prática. Não é uma mensagem isolada. O mundo é bom. Como é que eu ofereço esse mundo bom para uma criança? Como é que eu contorno uma situação de um planejamento que aparentemente deu tudo errado? Por exemplo, olha, hoje nós vamos fazer uma pequena viagem para um passeio. E a criança, logicamente, gera toda uma expectativa, mas furou o pneu ou a bateria do carro arriou, ou enfim, aconteceu algum tipo de imprevisto que não vai dar para sair naquele dia. Então é preciso ter criatividade, ter esse direcionamento de que não é aquele evento que estragou tudo. E aí às vezes o pai fica bravo, a mãe fica chateada, fica bravo com as crianças. E o mundo bom foi-se embora naquele dia e talvez por final de semana inteiro. Então, como é que nós podemos oferecer tudo isso? É preciso realmente criatividade, direcionamento, mas nós estamos falando da saúde das crianças. E aí, voltando lá, as alergias. As alergias estão relacionadas a essa falta de um sentimento bom de conexão. O que isso significa? Essa criança ela não está tendo contato com as coisas que dão prazer, que dão alegria. Está faltando conexão. Às vezes é conexão até de um tempo de você sentar no chão, montar um quebra-cabeça, ou fazer um desenho, ou pintar a cara. Sabe, fazer coisas que essa criança realmente sinta que você está com ela, que ela pertence à tua vida também. Não somente à família de forma teórica, mas ela pertence. Fazer bolinhas de sabão, tomar banho com mangueira, sabe? Coisas que ela perceba que ela faz parte, de forma prática. Sentir-se protegida, colocar ela no colinho depois do banho ou na hora de dormir. Abençoá-la no sentido de trazer direcionamentos de proteção. Eu cuido de você, eu protejo você. Isso tudo eu estou falando para você que é pai, mãe, para você que é pedagogo, para você que é terapeuta, para trazer esses recursos como elementos direcionais para prevenção e tratamento de patologias. Só isso vai tratar uma patologia? Não, é como coadjuvante. É somente uma das peças, mas é um elemento fortíssimo, porque não é essencial. Dentro do próprio aprendizado escolar, dentro da convivência no dia a dia, né? Convivência doméstica. Como que é a convivência com os irmãos? Como é que é a convivência com os outros personagens ali que moram na casa, as outras figuras ali? Se não tem irmãos, por exemplo, como é que é toda essa dinâmica? Ainda o sentimento de valorização, o reconhecimento, os elogios. Às vezes o pai e a mãe não criticam, mas também não elogia. É necessária essa presença de reconhecimento. Parabéns, olha que bom, o sorriso e de novo, ao invés da cobrança. A cobrança faz parte daquilo que nós já sabemos fazer, não daquilo que estamos no aprendizado. Uma criança que está em evolução, de 0 a 7, não dá para cobrar nada dela. Olha, você já sabe isso. Não é porque ela fez uma vez que ela já sabe. Não dá para ficar cobrando. A cobrança vem em outro estágio, outra fase. 0 a 7 não dá para cobrar nada. Sua letra está feia, vamos fazer. Ela está em evolução ainda. Está em processo de aprendizado. Nós podemos dizer e orientá-la para repetir, e tendo
esse desenvolvimento de habilidades de uma maneira mais fluida. Mas não dá para cobrar, porque ela fez uma vez a letra bonita, cobrar que ela faça todas as vezes. Né? A nossa letra não sai bonita todos os dias. Minha letra, tem dia que eu falo, nossa, dá vontade de escrever bastante, porque hoje está bonita. E tem dia que eu vou escrever uma frase na agenda e eu falo, meu Deus, tá saindo muito feio, tá saindo não sei porquê. E aí, olha só, e nós sabemos escrever. Então, uma aprendizagem não dá para cobrar de quem está aprendendo. Dá para orientarmos e falar, olha, você já fez uma vez. Então, isso significa que se você se esforçar, vai acontecer de novo, de sair um movimento perfeito, de sair uma letra bonita, de sair uma resposta correta. Entende? Dá pra gente orientar e lembrá-la no sentido de reconhecer. E não, olha, você já fez, você já sabe, você isso e tal. Isso traz sentimentos que não vão contribuir para uma saúde nem física, nem emocional, nem comportamental. Então, se você que está assistindo essa live quiser saber um pouco mais, quiser ter acesso a um conteúdo prático de como, de um conteúdo teórico que pode ser colocado em prática, já direcionado ali, entre em contato conosco aqui no direct, que a gente te orienta como adquirir esse e-book, como ter acesso a esse e-book, para que você, que seja terapeuta, pai, mãe ou pedagogo, possa incluir nas suas atividades, ou pelo menos seja inspiração para quais atividades. Eu estou sem criatividade, eu não sei exatamente o que fazer, como conduzir para que esses sentimentos estejam sempre alimentados positivamente, ao invés de estar gerando registros negativos para a história dessa criança. Ok? Nós vamos encerrando por aqui, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês e olha, fiquem atentos aqui no nosso Stories, no nosso feed, nos Reels. Sempre estamos atualizando conteúdos aqui, vale muito a pena que esses conteúdos não fiquem de forma teórica na sua história, eles sempre sejam colocados em prática, para que você mesmo tenha um contato com tudo isso que está no conhecimento. Aqui, perdi. Não, é só rever. Eu vou colocar para gravar não, desculpa. Eu vou salvar aqui e vou colocar lá no feed, tá? Então dá para assistir novamente, quem perdeu algum detalhe, e para quem chegou agora, dá para assistir aqui na sequência. Uns 2, 3 minutos, acredito que já esteja lá no feed, dá para acessar, tá ok? Essa fase de 0 a 7, lembrem, tenho sempre que direcionar, seja o filho, o paciente ou o aluno, tenho sempre que direcionar a experiência de vida dele para, no final do dia, todos foram felizes para sempre. Ou seja, o mundo é bom. Que seja para todos nós. Que seja para todos nós um mundo bom, mesmo que a gente já tenha passado dos 7 anos de idade. Às vezes 7 vezes 7, né? Ótimo. Eu e o Adalto mês que vem, 7 vezes 7. Ok? Então dá para viver um mundo bom 7 vezes. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para todos e sempre coloquem isso tudo em prática, tá bom? Até mais, até a próxima. Fiquem atentos nas nossas publicações.